Mais uma vez o blog entrevista o nosso juiz, doutor Marcelo Vilas, titular da 2ª Vara da Comarca de Búzios, a mais no momento desse de judicialização da política, tentativa de criminalização de juízes e promotores. Doutor Marcelo, como é que o senhor está vendo o quadro político atual? Com muita preocupação. Primeiramente, boa tarde a todos os seus espectadores. Com muita preocupação. Eu acho que a nossa democracia está vivendo o seu maior teste. Há uma grande instabilidade institucional, uma grande crise política, econômica e, sobretudo, como eu disse, sem querer ser repetitivo, uma crise institucional muito séria e que, obviamente, perpassa por essa operação, né, de investigação comandada pela Força Tarefa de Curitiba, que desnudou o problema da corrupção endêmica que assola o nosso país. As relações entre o empresariado, que depende do setor público, e o Estado, como eu falo, como ente abstrato. É indubitável que o que está por vir, né, no caso a lista do acordo de delação premiada da Odebrecht, vem causando grande preocupação no meio político e um choque entre poderes. Eu posso citar que a retaliação das 10 medidas contra a corrupção encaminhadas, uma proposta de iniciativa popular, encaminhadas por sugestão do Ministério Público Federal, pelo Congresso Nacional, com a tentativa de criminalização de juízes e promotores em virtude de divergências hermenêuticas, divergências na interpretação da lei, eu acho que foi uma retaliação de parte do setor político contra a Operação Lava Jato. Muito similar ao que ocorreu na Itália nos idos dos anos 90 com a Operação Mãos Limpas. Só que, odiernamente, nós vivemos um outro momento. É um momento em que as redes sociais, em que a mobilização da população, a população muito mais atenta, e o que levou a população às ruas no último domingo do dia 4 de dezembro, foi justamente uma indignação com a retaliação da proposta de aprovação das 10 medidas de combate à corrupção, que foram desvirtuadas para criminalizar juízes e promotores tão somente em razão de divergências hermenêuticas. Isso quer dizer o seguinte, Luiz, o juiz decreta, a pedido do parquê, a prisão preventiva de determinado agente público. Essa decisão, essa prisão cautelar, de acordo com o que prevê o Código de Processo Penal, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, até para assegurar a aplicação da lei penal, é mantida pelo órgão adquirente. Mas digamos que em terceira instância, num HC impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, seja concedida a ordem de habeas corpus. Concedida a ordem de habeas corpus, tudo bem? Concedida ao promotor de justiça que chegou. Concedida a ordem de habeas corpus, amanhã, esse agente que sofreu essa constrição, e digamos que o processo penal se desenvolva e ele venha a ser absolvido, não em primeiro grau, não em segundo grau, mas perante o Superior Tribunal de Justiça. Amanhã, esse agente poderá processar
o promotor de primeira instância ou o juiz por ter praticado um abuso de autoridade. Por questão de interpretação. Foi por questão de interpretação. Até o próprio STF, a questão do Renan se tornar réu ou não, teve 3 votos contrários. Foi muito interessante a explanação do juiz Sérgio Moro no Senado sobre a tramitação, né, dessa emenda ao pacote anticorrupção, que ele citou um caso de um juiz de 1896 que, no controle difuso, no controle difuso da constitucionalidade das leis e das espécies normativas, expungiu, eliminou da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul uma norma que previa o fim do voto secreto nas sessões plenárias dos tribunais do júri. E esse juiz entendeu que, devido ao caudilismo, ao coronelismo, a instituição do júri, que é uma instituição histórica, advém desde o período imperial, aquele corpo de jurados poderia ser objeto de pressões, de influências, digamos, determinado político, determinado caudilho, coronel, sendo julgado por um crime doloso contra a vida. Bom, o presidente, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, pediu, achou aquilo um absurdo e pediu que a instância superior punisse esse juiz que interpretou a lei contrária à Constituição Estadual. A Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, à época, né, da Constituição, né, de 1891, a primeira Constituição republicana. E o juiz Sérgio Moro ressaltou, né, no debate do Senado Federal, que quem defendeu esse juiz e levou o caso até o STF foi justamente o nosso maior jurisconsulto, Rui Barbosa. O senhor está vendo como as questões são delicadas? Ninguém vai defender em sã consciência que alguém esteja acima da lei. Juízes e promotores podem responder sim perante o Conselho Nacional de Justiça, podem responder até por improbidade administrativa, podem responder criminalmente, mas responderem por divergências na aplicação da lei. Também, né, doutor? O Moro ressaltou muito bem, né? As emendas da meia-noite, a tentativa de passar rápido. O momento é terrível, o momento é terrível. E, obviamente, isso gerou uma grande mobilização da classe de juízes e promotores, das associações, que foram até Brasília na última quinta-feira levar preocupações das nossas entidades de classe, juízes e promotores do Brasil todo, juízes federais, procuradores da República, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, não para defender privilégios, mas sim prerrogativas que são indispensáveis para a própria existência do Estado democrático e para que haja um Ministério Público e um Judiciário independentes e não caudatários, como queria, no caso da hipótese, né, do então presidente do Estado do Rio Grande do Sul, caudatários do Poder Executivo. Não um Judiciário ou um Ministério Público dóceis, e sim um Judiciário ou um Ministério Público independentes. Não vou dizer nem incompatíveis, apenas independentes. E agora, o que fazer? Bom, Luiz, eu acho que o grande tema, o grande anseio da população é o fim do foro por prerrogativa de função, ou podemos usar até a expressão pejorativa, o foro privilegiado para parlamentares. O foro privilegiado para parlamentares não se justifica mais. Na atual senda, no atual momento
político-institucional, eu acho que o Congresso Nacional, isso sim, o Congresso Nacional deveria, projeto, né, a PEC que está em tramitação, deveria ser levada adiante com grande apoio popular para que haja o fim do foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, melhor adequado, para senadores, deputados federais, deputados estaduais e, quiçá, vereadores de cidades de 10 mil habitantes. Bom, na esteira disso, eu acho, é uma proposta, uma sugestão minha, a Associação dos Magistrados Brasileiros poderia propor uma ação de descumprimento de preceito fundamental perante o STF, alegando uma tese que o STF não adota, da existência de normas constitucionais originárias inconstitucionais. Essa é a tese de Otto Bischoff e adotada pela Constituição alemã, pela Corte Constitucional Alemã, da existência de normas constitucionais originárias inconstitucionais. Que normas seriam essas? Normas previstas pelo Constituinte Originário de 1988, que fixam regras de competência por foro prerrogativa de função para senadores, deputados federais, e pelo princípio da simetria, as constituições estaduais acabam fixando para deputados estaduais e vereadores. O que isso quer dizer? Que essas normas, elas violariam princípios gerais de direito, o princípio constitucional do direito à igualdade, e não se justificariam, violariam o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade e, sobretudo, o subprincípio constitucional de vedação de proteção deficiente, porque se for tão ampliado, impede que as instâncias superiores, o STF, o Superior Tribunal de Justiça, os órgãos especiais dos tribunais de justiça, possam processar e julgar tão elevado número de pessoas, de políticos, de parlamentares, mormente quando há uma operação, não só a de Curitiba, mas um combate em todo o Brasil, em todas as instâncias, que revelam a fenomenologia da corrupção envolvendo parlamentares em tese, em atos escusos, em atos criminosos contra a administração pública. Se o Supremo não aceita, como convencê-lo? Só a mobilização popular. A mobilização popular, e eu acho que uma DPF nesse sentido permitiria que o povo pudesse pressionar o Congresso para que essa PEC tivesse uma agilidade na sua tramitação, imprimida pelos presidentes nas duas casas. Eu posso dar um exemplo. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê o foro por prerrogativa de função para vereador. Então nós podemos ter uma cidade de 15 mil habitantes em que determinado vereador esteja sendo investigado por crime contra a lei de licitações, a lei 866/93, e ele só poderá ser processado e julgado perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o órgão especial tem que parar para julgar, Imagina um estado processar e julgar um vereador de uma cidade de 15 mil habitantes. Imagina um estado que tem 92 municípios, com no mínimo 9 vereadores em cada um. Quantos vereadores são? Imagina 10% disso sendo processado. Para o órgão especial. Para o órgão. E por que não acreditar no juiz de primeiro grau? No promotor de primeiro grau? Por que ele não pode julgar? Como no Supremo também, ninguém é condenado no Supremo, né?
É muito difícil. O Supremo deixou de ser uma corte constitucional para se tornar uma vara criminal. O Supremo julga, por ano, milhares de recursos extraordinários, milhares de ações. O Supremo não vai poder parar, mesmo com aquele, se tiveram que criar a segunda turma do Supremo, com competência, criar a segunda turma, não, perdone, atribuir a segunda turma do STF a competência para processo e julgamento, né, de ações penais originárias, não antes, ações penais originárias contra pessoas, em face de pessoas que detêm foro por prerrogativa de função. O Supremo não vai dar essa resposta. E o Supremo não dando essa resposta, você cai naquela violação do subprincípio constitucional de vedação de proteção deficiente, que é um princípio que pode ser aurido, esse subprincípio, do próprio princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, gera um sentimento de impunidade, uma revolta, uma descrença na população. O que é melhor? Parlamentares serem agredidos por populares em aeroportos ou eles serem julgados por juízes de primeiro grau, isentos, com a garantia da ampla defesa? E de recurso. E de recurso. Em segunda instância, pelo menos, agora. Segunda instância, terceira e quarta. Então, é um momento muito delicado. Mas a crise, ela tem que trazer reflexões, tanto da classe política como da classe jurídica, para a melhoria do nosso sistema democrático, e não para um retrocesso. Eu posso dar um exemplo. Um governador do estado, para ser julgado de acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, processado e julgado perante o Superior Tribunal de Justiça, tem que ter a autorização da Assembleia Legislativa para que o processo possa ser reiniciado. Como geral eles têm maioria nessas assembleias, não vão ser julgados nunca. E isso gera uma perplexidade. É o artigo 147. E a gente sabe como essas maiorias são conquistadas, né? É pior ainda. O artigo 147 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso até ler para os senhores. O governador do Estado, admitida a acusação pelo voto de 2/3 dos deputados, será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns ou perante a Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade não está em discussão. Mas para que a denúncia seja recebida pelo STJ, há necessidade de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já teve algum governador que não denunciado? Não. Então e não existia motivo para isso, né? Como se não houvesse motivo. Hoje a gente tem um ex-governador preso. Um ex-governador, infelizmente, do Estado do Rio de Janeiro é preso preventivamente. Todo mundo é presumidamente inocente até que se prove o contrário, por atos ilícitos criminais. E com denúncia do atual governador também está envolvido. Já existem denúncias, né, de que o Pezão também pode estar envolvido com esses crimes. Né? É óbvio que, digo óbvio, não que ele está envolvido, é óbvio que isso gera perplexidade e gera uma intranquilidade institucional. Então é isso. Muito obrigado aí pela entrevista e tem que dizer que a luta continua para melhorar esse país, né? Para melhorar a justiça, para melhorar o parlamento e para melhorar o executivo. Esse é o nosso objetivo. Né? Sem dúvida. Obrigado.